Alô, renovadores! Rod, hoje é um dia, para mim especialmente, mais do que especial, cara. Eu já falei para você uma vez do meu orgulho de eu ser fã de algumas pessoas e ficar amigo deles, né? A gente, nessa jornada de inovação, vai conhecendo pessoas e vai influenciando e sendo influenciado e mudando a maneira com que a gente trabalha e a gente vive. E um episódio especialíssimo na minha vida, Rod. É um prazerzaço estar com esse cara. E estar com você também, né, Rod? Você é meu amigo já. Não, menos prazer, amigo né? online. Comigo eu sei que é menos. Mesmo porque você é online só, né? Você acredita, Du, você vai se apresentar, mas eu não conheço o Rod pessoalmente. A gente somos amigos digitais nesse planeta Terra. Virtual Buddies. Virtual Buddies, isso é mesmo. Precisam se abraçar hora dessas. Gostoso, mais gostoso. Logo nos encontramos. Então, Rod, vamos lá. Me diga novidades da América para saber como é que tá as coisas aí. Galera, vou falar de um artigo que eu li semana passada aqui, que chamou muito a minha atenção, e eu salvei e falei assim, esse aqui vai pro podcast. Tem um remédio, não sei se vocês conhecem, chamou Ozempic. Virou uma febre aqui nos Estados Unidos. Ele foi feito originalmente para tratar diabetes tipo 2, só que um efeito colateral desse remédio, perda de peso, perda de apetite e, consequentemente, perda de peso nas pessoas. Virou um remédio muito utilizado aqui por muitas pessoas para perder peso. E ele é muito efetivo para perda de peso. Acabou que a utilização massiva dele está sendo em perda de peso. E isso está gerando uma série de problemas, inclusive para achar o remédio em estoque, porque tem gente que tem... As pessoas com diabetes tipo 2 precisam do remédio e tal. Mas o tópico principal não é esse. O tópico principal é como isso virou uma febre. O Morgan Stanley, só para dar um número para vocês do tamanho disso, o Morgan Stanley projetou que até 2035, 7% da população dos Estados Unidos, ou seja, 24 milhões de pessoas, vão estar usando o Ozempic. Tá? O Ozempic ou seus similares, ele tem as outras fabricantes têm também, mas o Ozempic é o primeiro. É igual o post-it da 3M, do que a gente vai falar depois. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o Ozempic virou uma febre para perda de peso. E qual que é o conceito que eu quero trazer aqui? Tem um conceito que a gente usa muito e fala, a ordem de segunda e terceira grandeza, né? Os efeitos de segunda e terceira grandeza. Olha só que coisa interessante, as pessoas perdem apetite, as pessoas comem menos. O que os analistas financeiros já estão projetando? Queda do consumo, desvalorização das ações de empresas que produzem açúcar, doce, Pepsi, Coca, Campbell, ou seja, as empresas que produzem alimento, que estão no setor de alimento processado e industrializado e por aí vai, e açúcar. Cara, eu achei isso muito interessante porque a gente está no começo do processo de adoção em massa do Ozempic como remédio para emagrecer, e todo mundo sabe que os Estados Unidos precisa desesperadamente de uma solução para melhorar a saúde das pessoas. O americano médio é acima do peso, e a indústria financeira, o setor financeiro já está projetando qual que vai ser o futuro das empresas que produzem açúcar. Hershey's, que produzem chocolate, Campbell, tá todo mundo no mesmo pacote. Cara, as análises, você sabe que toda empresa pública tem, a cada trimestre, tem uma conferência que o presidente fala com os analistas e tal, né? E os analistas já estão perguntando para os presidentes das empresas, e aí, o que você vai fazer com o Ozempic? Como que você vai aumentar o seu mercado? Porque, na verdade, de uma hora para outra, o que acontece? O mercado dessa empresa vai diminuir drasticamente, né? As pessoas, e tem relato de pessoas que falam que depois que começaram a tomar o Ozempic, ficaram com nojo de comer açúcar, não aguenta nem sentir o cheiro de comer chocolate ou um certo tipo de alimento. Então, assim, é um impacto muito forte. Imagina você, o presidente da Pepsi, o negócio está crescendo, você está montando, está lindo e maravilhoso, e a Pepsi, todo mundo sabe, não é só a Pepsi Cola, tem a parte de salgadinhos deles, que é gigantesco, Doritos, Ruffles e por aí vai. De uma hora para outra, cara, vem um remédio e atropela seu mercado diminuiu. Eu queria jogar para vocês, isso eu achei muito interessante, o conceito de segunda e terceira grandeza, ordem que você não estava esperando, o efeito direto daquele remédio é para curar a diabetes e
um efeito colateral acabou curando, diminuindo o peso, né, diminuindo o apetite, Abrindo e com porta. Consequência você acaba tendo o que no setor financeiro a gente fala de shorting, né, que é você apostar contra o crescimento daquela empresa. E aí, o que vocês pensam disso? Vocês têm algum exemplo, Lílio, Du, o que mais vocês viram aí de empresas que sofrem um baque, ou produtos que sofrem um baque como esse, com uma chegada abrupta de uma alternativa? Tem mais duas informações aqui, até para deixar o Du falar. O Ozempic, ele é da Novo Nordisk, né? E a Lilly, ela tem o Mounjaro, acho que é Mounjaro, que é parecido. E eu tava vendo lá em Infomoney, o pessoal fala que a busca pelo corpo perfeito vai levar o mercado de emagrecedores, né, a mais de 100 bilhões de dólares até 2030. Cara, um mercado de 100 bilhões de dólares até 2030. E a Novo Nordisk e a Lilly são, acho que, as duas que estão na frente com isso. Mas eu acho que é preocupante para que isso, né? Porque quanto mais você fala de um lado emagrecer, ter o corpo perfeito, né? Ter aquele corpo sarado que todo mundo quer e etc. Tem muita saúde envolvida, né? O pessoal que precisa por desenvolvimento de alguma doença e alguma coisa, né? E algum problema real que essa pessoa tem. Mas geralmente a estética vem falando em primeiro, e esses números são sobre estética. Mas, Du, você vai falar quem é você vai ter o trabalho de se apresentar. E como que você vê isso, né? Isso que o Rod acabou de falar, né, cara? Esses números, de repente, do nada, vê uma porrada, né? Um direto de direita numa empresa e o cara começa a ver, vai diminuir em 30% o consumo de um item que até ontem estava crescendo. O que você acha disso? Se apresenta, meu amigo, e de novo, um prazer ter você aqui. Pessoal, primeiro, que alegria de participar nesse trio aqui, falando de um perto de mim, que eu estou aqui no interior de São Paulo, Lílio quase um vizinho geográfico, e o Rodrigo falando de Nova York, e apaixonados pelo mundo da inovação e da transformação. Obrigado pelo papo, para a gente falar de coisas tão interessantes como essas questões de transformações de mercado, né? Bom, eu sou um apaixonado por criatividade e inovação. Eu fiz uma carreira de 30 anos na 3M, que é sempre uma referência em inovação. No meu próprio processo de inovação, de reinvenção, estou indo por um caminho de empreendedorismo agora. Eu sou sócio e diretor de uma organização que se chama Organização Mundial da Criatividade, que promove cursos de liderança criativa, né, de formação em criatividade, em liderança, e organiza um festival de criatividade muito bacana pelo mundo, especialmente no Brasil, mas pelo mundo. E tem minhas carreiras aí de professor, palestrante, colunista, sempre tentando refletir ou compartilhar. Pai de atleta. Como é que é? Pai de atleta. Pai de atleta, pai de para-atleta, né? Pai orgulhoso de um jovem com deficiência física que é um para-atleta lindo, incrível. Também, eu adoro falar disso, porque são 1000 jornadas que a gente tem, né? Eu sempre sou aquele crítico do propósito único, focadíssimo em alguma coisa. Acho importante para realizar, mas eu sempre tive 50 mil focos, né? Ser pai é maravilhoso, ajudar meu filho no esporte é incrível, ser músico e tocar e compor nas minhas várias bandas é muito legal, gerar conteúdo, escrever, ser colunista da Época Negócios, não sei, participar de podcast também é legal, trabalhar é legal, dar aula é bacana, enfim, cozinhar, aprender a cozinhar, né? Enfim. Bom, beleza. Esse cara é o Rodrigo Hilbert da inovação. Esse cara é o Rodrigo Hilbert, verdade. Que isso, gostei. Menos. Então, daí vamos cair nessa onda aí que vocês estavam levantando, né? Primeiro, tem essas histórias curiosas, especialmente no lado farmacêutico, né? Você está pensando em criar uma coisa e, de repente, tem esse efeito, né? Acho que o mais famoso é o Viagra, né? Que era feito lá para questões cardiovasculares, de repente vai para uma disfunção erétil, etc. Então, sempre tem um desses casos, e aí acontece uma surpresa para alguns mercados aí com um potencial grande de transformação. O que eu acho, assim, e sempre vi e tentei colaborar dentro da 3M, enquanto estava lá, e como professor
tentando, né, como conteudista ali, tentando levar essa informação para frente. Porque no mundo da inovação, as empresas elas têm que fazer o seu caminho de curtíssimo prazo, de ver o que está acontecendo, o que pode melhorar hoje aqui, incremental, etc., pequenas transformações, adjacências, mas ela também tem que pensar em longo prazo. Ela deveria ter essas visões para horizontes mais longínquos, né? O tal do horizonte 2, 3, que o pessoal fala em inovação lá. Não precisa aprender jargão, nada. É só pensar, cara, preciso também pensar no longo prazo. No longo prazo, você fala assim... Eu lembro e gosto, às vezes, de citar nas aulas questões como o do McDonald's, né? O McDonald's, quando eu não lembro se é que vocês lembram. Eu lembro da primeira vez que eu fui numa loja do McDonald's, lá por 1983, eu acho que foi. Em São Paulo, né, na Avenida Paulista. Eu não lembro, não. Bom, o que é? Era um contexto muito diferente. Você ia lá como se fosse para Disney. Você ficava um mês falando que ia para a loja, e quando você voltava, você ficava contando para os amigos todo o universo você maravilhoso. Não era isso? É tipo, puta... Então era muito mais do que comer um sanduíche rapidinho, funcional, utilitário. Era uma experiência do soft power americano, do que a gente admirava na época, enfim... Se você for o cara lá do McDonald's, e se você for um cara bom e com a cabeça de inovador, etc., você faria 1000 leituras, porque daquela época, transformação absurda desses últimos tempos. Então, a ideia do açúcar e do sódio e da alimentação saudável não é agora. Putz, já tem pelo menos uns 15 anos, no mínimo. E aí vem, tipo, os caras, parece que vão tirar lá aquele all you can drink lá das lojas americanas, que nunca teve muito, mas nos Estados Unidos aí, Rodrigo, com certeza. Parece que iam tirar esse trem e reduzir. E aí a Coca-Cola Zero, e diets, etc. Tal. No sódio, putz, tira gordura, tira não sei o que, oferece um cardápio mais saudável, suco, mesmo que ninguém compre muito lá por enquanto, mas tem lá saladinha, etc. Tal. Isso faz parte, entre 1000 outras transformações. A loja, por exemplo, lá atrás, era feita para você comer e cair fora. Tinha estudo de cores para você se incomodar, comer, girar. Hoje, né, com toda a questão lá eles acham que eles fazem força para você ficar lá. Vem trabalhar aqui de home office, tem Wi-Fi, fica horas aqui, tudo bem, porque senão, né? E N outras coisas. A flexibilidade. Eu me lembro que eu gostava de comer, sei lá, o McFish, que é um negócio meio exótico lá. Mas eu queria tirar a maionese, eu achava muito. Cara, não peça isso. Você ia, porque o processo do cara era padronização e flexibilização total. Mas olha só o que aconteceu nos últimos anos. A gourmetização das sandubas, dos hambúrgueres, com a flexibilização que é mais bacon, com pepino, com cebola crispy, o caramba. Então, assim, se você é o cara do McDonald's, você olha para isso e você tenta se antecipar, ou se sintonizar. Então, todas as empresas que você falou, Hershey, sei lá o quê, o cara já aposto, imagino e espero que eles estejam trabalhando para muita coisa para retirar. Até porque legislações, são vários cenários, né? Legislações que falam assim, ó, mete aí que está escrito que tem sódio, não é isso? Os pacotes de salgadinho hoje são obrigados a ter. A lei agora, né? Acabou de entrar, né? Que precisa indicar a quantidade de sódio, gordura saturada, etc. que tem. E já eram umas sinalizações da sociedade, das transformações e tal, assim. Então, assim, para jogar para vocês de novo, é um pouco disso aí. Toda empresa ela precisa se sintonizar, fazer as leituras, buscar a interpretação e ir se adaptando um pouco seus mix a criar pontes para o futuro, a criar novos produtos, a sair daquele mercado. Tipo o 3M, depois a gente volta lá, 3M. Tinha retroprojetor, que era um baita negócio para a companhia durante décadas. Mas aí, pô, entra uma tecnologia, ela acaba o negócio. Então, se você falar, acaba aqui, mas eu vou pegar aquelas coisas que eu já sabia, aqueles conhecimentos, aquelas tecnologias, e vou jogar em outro mercado que eu interpreto e analiso que tem potencial para crescer e gerar valor no futuro, né? Então, as empresas precisam fazer isso. Essa é mais uma história aí desse remédio que eu provavelmente não vou tomar, porque eu nunca passei dos meus 60 quilos. Nunca. Minha mãe ficava triste, ela queria que eu tomasse lá as vitaminas, consigo. Mandando biotônico Fontoura lá na propaganda no intervalo dos Trapalhões, era lá o do Serafim, tem que tomar biotônico Fontoura. É isso aí. Você ia perguntar alguma coisa, Rod? Eu cortei? Não, eu ia falar o seguinte, Odu, muito bom o ponto que você falou sobre a necessidade de pensar para frente, né? E eu queria conectar com a sua experiência na 3M, porque a 3M
quem cresceu lendo livro de negócios, os papas do marketing, a 3M sempre estava lá. Se não era o livro inteiro sobre a 3M, era um capítulo dedicado sobre como a 3M inovou. Para a galera mais nova aí, ou de outras áreas e tal, que não é familiar com o nome 3M direto, 3M, talvez um dos produtos mais famosos é o Post-it, né? Que a gente chama de Post-it e foi criado pelo 3M. Mas uma das coisas que sempre me impressionou quando eu li os casos da 3M, e, claro, fala o que você puder falar, mas é assim, a velocidade de lançamento de produto, cara. Assim, acho que sempre assim, número de patentes, milhares, etc. E para se preparar para o futuro, como você falou, vai surgir o Ozempic, que afeta o meu mercado. E para inovar, você precisa constantemente testar, falhar e lançar. Como que era essa cultura de lançamento de produto dentro da 3M? Era uma coisa mais, vamos testar rápido, vamos falhar, é velocidade de lançamento, tudo bem, se morrer a gente mata. Como a gente já falou em outros episódios, a lista de produtos do Google que matou, etc. Ou era uma coisa um pouco mais dedicado, assim, não, vamos parar, vamos estudar, e quando a gente lançar, esse produto tem que estar perfeito, uma coisa mais na exatas, né? Rod, a 3M é tão fora da curva. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a falar de lei do bem lá dentro da DHL, tem que trazer lei do bem, era difícil convencer uma empresa, né, extremamente vertical, alemã e etc, e CFO, e peraí, o que é isso? Aí eu chamei a 3M, a galera da 3M, tanto do financeiro quanto de projetos, foi lá bater um papo com a DHL e falou, cara, esse ano acho que a gente vai subir 280 projetos na lei do bem. E a gente estava tentando na discussão, os caras, não, a gente vai subir 280. Inclusive, a BGI lá, a consultora, a gente conseguiu até, são eles que fazem lá na DHL, ajuda a gente, mas foi muito baseado nisso, Rod, exatamente por ele ser essa potência. Mas vai lá, Du, que mágica é essa que tinha lá, cara? Que você faz parte, né? Você criou isso. Contribuí lá durante 3 décadas, né? Foi uma experiência, uma aventura bacana. Assim, da história, a empresa não tinha essa velocidade de startup digital, assim, você faz um pouco e faz rápido e tal, e erra e volta e tal. Exatamente, não era essa parte da cultura, mas tinha vários outros pilares de cultura que são transcendentes aí, que influenciou muito a organização, incluindo startups, né? Incluindo o Google. Tem várias coisas que o Google faz que são, de alguma forma, muito calcados e inspirados na cultura da 3M. 3M, até onde eu fiquei lá, ela tinha esse portfólio que ela dizia ter 50 mil itens. 50 mil itens, 50 né? mil? Então tem item. Tudo bem que você pode ter um tamanho, etc., conta como item, mas de qualquer forma, SKU, você tem placa de trânsito, né, de sinalização viária, você tem eletrodo, você tem, né, curativo, você tem esponja de cozinha, você tem película gráfica para comunicação visual do posto de gasolina, do banco, do carro do Mercado Livre, você tem... Quais são os 2 extremos? Só um parênteses aqui. Quais são os 2 extremos? Fala os 2 produtos que você considera mais distantes entre si, que tem pouquíssima sinergia dentro da sua experiência dentro da 3M. Curiosidade aqui. Esses polos, assim, tem produtos de consumo, tipo post-it, esponja, curativo. Você tem os produtos muito industriais, né? Você tem respiradores, capacete para soldador, você tem produto filtro para exploração de petróleo, para injetar. Você vai de post-it a filtro para exploração de petróleo aí, ó. Sensacional. E para filtrar o chopp também da Ambev também rola. Bom. Enfim, boa aí. Esse portfólio muito amplo e com muita patente. Então, até o tempo que eu fiquei lá, tinha na história acumulada lá o registro desde o comecinho lá, mais de 120 mil patentes. 120 anos dava, média aí, pouco mais de 1.000 patentes por ano, se fosse espalhar assim, desde a origem, né? O que é interessante. O que se fazia lá, na tua pergunta, Roger, que havia uma coisa na cultura que eu achava muito legal, que os negócios, eles tinham uma meta de inovação. Isso, de alguma forma, transbordou, influenciou muito a empresa a ter esse indicador, né? Quantos por cento da minha venda vem de inovação? Eu não sei se a 3M foi a que inventou, é difícil falar isso, né? A 3M inventou lá em 1900, mas a 3M consagrou isso, ela foi antes e deixou a Natura, a BASF, todo mundo veio atrás e pegou esse indicador que a 3M tinha.
lá atrás, desde, sei lá, 1970, acho que ela já tinha, né? Isso ajuda, porque todo mundo que cuida de negócios precisa atingir o resultado ali de curto prazo do ano, mas precisa também dizer que uma parte desse resultado vem de coisa nova. Logo, você precisa estar sempre envolvido em projetos olhando para o amanhã, para o futuro. Eu achava que era uma mensagem boa. Tem efeitos colaterais negativos, talvez, com certeza. Sempre tem, né? Toda coisa vai ter algum efeito positivo, mas a mensagem é muito boa. Não fique só pensando na venda dos produtos que hoje podem se tornar commodities, pode ter um monte de concorrente. Pense sempre em projetos novos, adjacências, transformações que vão até obsoletar a sua linha atual de produtos. Isso era uma mensagem boa. Legal. Então vou até anotar aqui que eu tava do que você está falando. Um conceito importante aqui legal. Então, assim, eles chamam meta. Você tem meta de receita por inovação, né? E quem trabalha em empresa grande sabe o desafio que é, principalmente em empresa pública. A cada trimestre tem que trazer o resultado, tem que bater meta, e é sempre voltado para muito curto prazo. É uma dificuldade muito grande de conseguir pensar no longo prazo, né? Trazer inovação. E lá vocês tinham um método. O Google tinha aquela coisa dos 20%, não sei se tem ainda, mas pelo menos tinha antigamente. Você pode dedicar 20% do seu tempo em projetos de seu interesse, que vão ser futuro interesse da empresa ou para inovação, e daí surgiram vários projetos, né? O Gmail e vários outros produtos que viraram da... Parênteses, hein? Eu falei que o Google muitas vezes se inspirou. Essa regra é da 3M. A 3M Eu ia te perguntar isso. Tinha o 15%, é que a 3M tinha lá 15% do tempo desde os anos 50. O Google nasceu em 98, eu acho, lá, pegou essa lei. Olha só que coisa legal. É o 15% do tempo, e isso, com certeza, dos 50 mil SKUs produtos que vocês têm, provavelmente uma boa parcela veio disso aí, né? Dos 15% de um engenheiro maluco lá que pensou uma ideia nova. Eu vou te dizer que não é o principal motor. Uhum. O principal motor era... Durante muito tempo que eu fiquei lá, 30% das vendas tinha que vir de novos produtos. E aí não era uma iniciativa individual, era aquela história de ter mapa. Então, pega lá, eu, Lílio, Rodrigo, trabalhamos naquela área de produtos médicos, nós temos que mergulhar, olhar, analisar. Então, isso é obrigação nossa. Não é nosso tempo livre dos 15%. É obrigação. Então, a gente tem que buscar esses 30%. Aí tem essa regra aí dos 15%, aí o Post-it, por exemplo, veio dessa ideia do incentivo para empreendedorismo. Que é uma. Não é nem uma soma, né? Um exponencial isso daí. É porque quando você tem obrigação de 30% do seu tempo você trabalhar no desenvolvimento de novos negócios dentro da sua área, e você tem mais 15% do seu tempo que você vai desbravar, que você vai carpir quintal novo, né? Mato alto, e vai viajar no que você... 45% do seu tempo é pra coisa nova. Metade do seu tempo é para coisa nova, né? Uma parte obrigatória e outra parte desbravar. Isso explica muito o fato não só da empresa como um todo ter essa quantidade de coisa nova nascendo. Eu tive o prazer, Rod, de ir lá na 3M e no laboratório e olhar, tipo, você tá dentro de uma sala toda de vidro e aí tem equipamento de escalar lá para limpar aparelho, limpar vidro, película, aí cola, aí adesivo, aí lixa, aí daqui a pouco você tá numa outra que tem máquina para fechar a caixa, montar a caixa, armar a caixa, e depois separadora. Aí você fica olhando, aquela pergunta que você faz, cara, disso aqui que eu tô vendo, eu fiz essa pergunta lá dentro, galera, disso aqui que eu tô vendo, o que é 3M? Tipo assim, sabe quando dá aquela impressão que a 3M põe uma máquina e põe a fita dela? Não, o cara falou, não, tudo isso aqui é 3M, não, isso aqui não pode ser 3M. Ele falou, não, isso aqui é 3M, a gente participa do desenvolvimento, da criação. Eu falei, cara, é impossível, tudo que eu tô olhando, eu falei, tudo que está aqui dentro desses laboratórios, e muita gente super disposta, né, a desbravar o novo. Mas de tudo isso que você vivenciou e que você viu lá, mas o resultado, né, a dor, sabe, quando você tá lá, você tá desenvolvendo, cara, 30% você é obrigado, 15% você tá desbravando, mas o número às vezes não tá alcançando, né? Eu vi que tem uma matéria sua falando do quanto as máscaras, não foi bem ressaltou, mas trouxe de novo a 3M pro ápice, né? Daqui a pouco só se falava de 3M, né? A gente não podia nem comprar, vocês não conseguiam vender nada para ninguém e etc, porque todo mundo na pandemia, vocês viraram referência
da máscara da N95 no mundo inteiro ali, todo mundo queria falar com vocês. Mas como que é isso, né? Tá bom, 30% do tempo, 15%, e o resultado, né? Além de medir esse ganho, mas qual era o resultado final que era obtido? Era a quantidade de patente, era retorno financeiro em cima de patente, retorno financeiro em cima de venda, ou o laboratório não tinha essa meta, né? Tem sim. Então, costurando essas coisas que a gente falou, então, ter uma meta de inovação e aí força os negócios, junto com a área de laboratório voltada para aquele negócio, né, a buscar os projetos de inovação. Alguns de curto prazo, né, de mais curto prazo, outros mais distantes, assim vai. Então, aí tem o incentivo ao intraempreendedorismo que a gente falou. Aí a gente tinha, por exemplo, o Laboratório Central, que era uma galera enorme, principalmente nos Estados Unidos, né? Que eram pesquisadores de pesquisa pura, de plataformas, né, tecnológicas. Então, é um pessoal que está, como na faculdade, estudando propriedade de nanotecnologia, né, propriedades de abrasivos, adesivos. Eles não estão inventando o produto ainda, está entendendo que tem um adesivo dessa forma que tem talvez essa propriedade para depois ser aplicado em negócio. Então é investimento em conhecimento. Ou seja, é uma coisa que eu sempre falo, né? Inovação, ela é resultado de um sistema. Sistema imperfeito sempre, mas é um sistema que tem vários ingredientes lá que vão combinando e fazendo com que a companhia continuamente se transforme, busque, né, gerar valor continuamente. Todo mundo participava dessas metas, né? E era pressionado, estimulado, cobrado, reconhecido por isso. Então, esses grupos de negócios lá, seja se você é o cara de marketing, se você é a pessoa do laboratório, tá, daquele negócio especificamente, você tem lá aquela meta do ano e você tem. Então, cada um tem um pouco das suas metas. Porque não. Como as pessoas gostam muitas vezes de romantizar, assim, né? Pô, não cria business case, não faz. Assim, cara, a gente não pode apertar demais essa coisa da burocracia que toda empresa exagera, global, cresce, etc. Mas não é que não pode ter, né, assim. Não pensa que é totalmente romântico, etc. Então o pessoal de laboratório tinha a meta de tentar desenvolver registro de invenção para gerar patente. O pessoal que a gente chama engenheiro de aplicação, ele não desenvolve a molécula lá, mas ele vai lá dentro de uma montadora e vai encontrar novas áreas de um automóvel para desenvolver e adaptar alguma tecnologia que a gente já tem, né? Em algum carro. Então, eu tenho uma fita aqui que eu vou colocar agora para antena, para o emblema do automóvel, para segurar tapeçaria do capô. Então, ele também tinha uma meta de trazer. O vendedor tem a meta, o marketing, quando lança o produto, ele tinha uma meta. Então, todo mundo, de alguma forma, tem que ter uma meta, né? Não precisa ser na base do chicote, da pressão insana que vai e abala a saúde mental. Não deveria ser, não deve ser assim, né? Mas existe todo um sistema e existem esses indicadores, esses KPIs, e que o pessoal vai lá para estimular, para o pessoal saber buscar, para reconhecer, para receber os bônus, para ganhar o troféu e a plaquinha, enfim, essas coisas. Isso é um ponto muito interessante, porque, de novo, um ponto que vale anotar, porque quando você pensa, a partir do momento que você tem um volume de aprendizado, e você deve ter um processo muito grande de que a gente chama de pre-mortem, post-mortem, para saber se o projeto deu certo, deu errado, se ele deu errado, por que deu errado, etc. Isso gera uma base de conhecimento tão grande que quando você gera um novo projeto, você já tem uma curva esperada de aprendizado. Provavelmente quando vocês lançam um produto, quando você estava lá, enfim, quando o pessoal da 3M lança um produto, ele já tem o lado de negócio, já sabe, faz um forecast, já faz uma previsão, já tem uma curva de aprendizado e sabe se aquele produto está indo bem ou mal, né? E aí já consegue ou matar, ou continuar, enfim, ou simplesmente manter por um período, né? Isso é o volume de dados, a capacidade de armazenar esse histórico de conhecimento em dados e depois transformar em aprendizado para lançar. E isso é uma das coisas que eu aprendi, cara, muito ao longo dos últimos anos, em fazer pre-mortem, em vez de só fazer o post-mortem. É assim, cara, a gente está lançando um projeto, o que a gente espera, o que pode dar errado nesse projeto, aonde que ele vai morrer. E aí você tem um catálogo gigantesco de 10 mil projetos que já falharam no passado, você fala, é similar com aquele que falhou também. Enfim,
Muito legal. Só um ponto aqui, o Du não vale responder. Essa é pro Lílio só, para quem tá em casa. Alguém sabe o que é 3M? O que significa 3M? Você não sabe, né, Lílio? Aí, não fez sua pesquisa. 3M. Primeiro, quando o e-mail deles vem MMM, né? É Minnesota Mining Manufacturing Company. A empresa é baseada em Minnesota, que é um estado muito legal, por sinal. Tem viajado muito para lá. Em Minneapolis, em Saint Paul, que é a cidade vizinha a Minneapolis. Mining, ou seja, nasceu para fazer mineração. Você estava falando dos produtos e a inovação foi levando a fazer a Post-it e outros produtos também, em outras indústrias. Muito legal. Mas o Du já deve estar cansado de falar isso, e eu sei da história. E de verdade, cara, eu sou muito fã do Du, então eu já ouvi essas histórias de como nasceu a lixa, né? E por que o minério, e como nasceu a lixa e a mistura da lixa, cola e papel. É uma história muito bacana. A história Conta do Post-it. Então, conta pra galera como é que nasceu a lixa, né? De onde que sai? Porque uma mineradora vende lixa, né? Esse pedaço bem curto, assim, a 3M, ela diferente de muita empresa percebida como inovadora, pelo menos ali no século XX, a 3M não é uma empresa de inventor. Ao contrário de IBM, de Philips, de Dow, de Bayer, de DuPont, todas essas são inventores, né, de GE. 3M não. 3M eram uns empreendedores que tinham negócios paralelos e foram explorar mineradora. E que não deu certo, porque daí descobriu que a mineradora tinha um minério de pouco valor, etc. Tal. Então aí eles deram uma pivotal. Ao invés de fechar a empresa, naquele espírito americano ali de capitalista empreendedor, eles foram lá e começaram a fabricar lixa. Só que essa 3M não inventou a lixa, já tinha uma dúzia, pelo menos, de fabricantes só nos Estados Unidos, né, fabricando abrasivos. O que a gente fez, a primeira coisa, foi uma lixa que chama lixa d'água, que hoje já é ultrapassada, mas na época era porque o lixamento era sempre a seco. E aí tinha problemas de eficiência, né, porque você fica gerando pó e aquela coisa fica emplastrando, como eles falam assim, vai perdendo corte, gera muita poeira, atrapalha o operador. Aí a gente conseguiu inventar... Não é lixa de unha, não. É lixa de mineração. Também é lixa de unha. Lixa para automóvel, né, principalmente. Automóvel foi bem importante. E aí começou a primeira experiência de chegar assim, a empresa em 1921 com um produto que não existia nada parecido. E aí foi uma sequência avante, assim. E essas histórias me levam muito a pensar nisso, né? Na serendipidade, né? Do cara tá pensando numa coisa, inventa outra. A história do post-it, né? E de novo, né? É uma história que deu errado, né? Não é bem assim. A gente sempre sabe que não é bem. A gente gosta de romantizar a história. Não, post-it é algo que deu muito errado. A Coca-Cola era desentupidor de pia que deu muito errado, virou Coca-Cola. Eu falei, cara, os caras viajam também, né? Mas a história do post-it também... remédio, né? Remédio. Não, cara, esse foi o que eu mais dei risada. A do remédio, tudo bem, mas que... a do desentupidor. Agora, não, desentupir pia não, cara. Aí você tá viajando, né? Mas a história do post-it também é muito legal, né? Como é que esse negocinho cola e descola várias vezes, né? Como é que isso nasceu, né? Você sabe que a história do post-it, eu gosto de tentar contar, mas já sabendo que eu já perdi a batalha, né? Para tentar corrigir a história. A história ficou assim, é o erro que deu certo. Então, acho ruim porque é uma mensagem pouco valiosa para qualquer pessoa. Né? O fato de, quer dizer então que eu vou fazer uns erros aqui, quem sabe ele vira um post-it pelo erro. E até porque não é exatamente isso, né? Então, no final das contas, tentar ser breve na história também, mas a história do post-it, o post-it só nasce porque existe o quê? Um sistema de inovação implementado. Sem sistema de inovação, não tem essa história de erro, nada disso lá. Então, para ilustrar um pouco o que significa o sistema. Lembra que eu, no nosso papo, falei que tinha uma turma nos Estados Unidos, principalmente, lá aquele laboratório central, onde tem profissionais pesquisando propriedades de tecnologias, né, de plataformas tecnológicas, caminhos, rotas de desenvolvimento tecnológico. E tinha um cara trabalhando na área de adesivos. Então, este cara, só que, veja, ele não exatamente errou, porque quando você está em área de pesquisa, ele não está inventando um produto. Esse cara não é de uma área de produto. O Spencer Silver, o cara que inventou o adesivo do post-it, ele não está alocado numa área para gerar um produto de aplicação.
ele estava estudando propriedades de adesivos da plataforma. E aí, sim, ele até queria fazer um adesivo de ultra força e preparou alguma formulação, só que é como a gente escuta aí de inovação, Silvio Meira gosta de falar essa história, você está construindo um desconhecido, você vai experimentar, né, vai errar, e aí você vai notar, e você vai entender, e vai ver, opa, tem um negócio novo. Então, mas não é um erro, assim como a gente fala, ele não queria, ele não tinha puta, tem um prazo para você fazer um adesivo muito forte para a gente vender para a empresa tal, hein? Não era isso aí. Então, o contexto. Bom, aí ele vai lá e desenvolve esse adesivo com uma propriedade curiosa, cola de escola, ele tinha colocado microesfera de vidro na formação do adesivo. Bom, beleza, e aí como faz? Aí você tem, de novo, as várias histórias. Então, um elemento do sistema de inovação é a empresa que quer ser inovadora, coloca a gente para desenvolver e criar conhecimento, que era o nosso amigo Spencer Silver lá. Aí você tem um ambiente tal de troca de conhecimento. Acho que vocês falaram lá, né? Assim, no caso da 3M, tem um monte de interação entre as pessoas. Tem um monte de fórum de troca de informação, tem repositório, tem encontro virtual hoje, na época presencial, os caras se uniam aí, todo mundo para os Estados Unidos, troca informação, o que você está fazendo, que pesquisa que você está fazendo ali, dá para saber o que o cara está fazendo na Turquia, no Japão, na Nova Zelândia, no Brasil. Então, um monte de conhecimento que é gerado e compartilhado e trocado. Esse conhecimento chega num outro cidadão que trabalha na área de papelaria, que é o Art Fry, que eu conheci e trouxe para o Brasil em 2012 aqui. Legal. E aí passei dias com ele e o cara me contando história. Então aí ele foi lá, então troca de conhecimento, essa gestão de conhecimento que é vital, e a 3M sempre foi uma referência nisso. Aí você tem a ideia dos 15% do empreendedorismo. Esse projeto é uma coisa do Art Fry, que cantava num coral, essa parte talvez vocês já escutaram, queria um marcador de páginas para a partitura do coral, é verdade. Aí você vai lá, começa a fazer, tem o apoio da liderança, então o líder dele podia falar, para com essa porcaria aí, eu quero saber, mas tem um apoio, tem um incentivo, é outro elemento do sistema de inovação. Aí quando o cara tem uma ideia propriamente dita, ele tem uma parte de pesquisa de mercado. Então ele fez pesquisa interna primeiro, aí depois levaram para um distribuidor, acho que em Illinois, para fazer o teste, o post-it amarelinho, etc. Então, cara, daí você fala assim, na verdade o post-it nasceu porque o cara errou, e você, cara, olha só a quantidade de coisa durante anos. Quantidade de coisa dando certo para alguma coisa que deu por acaso errado dá certo, né? Tinha ambiente oportunidade com habilidade. E virou uma unidade, né? Acho que a gente conversou sobre isso. O Post-it, ele tomou vida própria dentro da 3M, né? Ele ganhou uma divisão que hoje, por otimização, ela voltou a integrar outras áreas, que é produtos para escritório e papelaria. Está lá junto com as fitas Scott, o Durex, que a 3M inventou em 1930 também. O retroprojetor está aí, mas morreu em 2005. O sonho de consumo de todo mundo era ter um post-it preto. Eu tenho um post-it preto e eu tenho um post-it grandão. Eu tenho os dois. Até pego aqui se vocês quiserem ver. Eu tenho os dois e ninguém tem. Ô, Du, oi, desculpa, pode falar. Ia comentar, aí você muda de assunto lá também, mas até voltando a conectar com o que a gente falou lá no começo, do future thinking ali, né, de pensar para o futuro, você fala assim, cara, e se eu sou os caras de post-it hoje? Porque talvez a moçada não vai mais escrever bilhete, deixar recado, nem fazer brainstorm, nem design thinking na parede, etc. Talvez. Eu não gostaria que parasse. Então, por isso vocês estão vendo projetos lá. Tipo, você tem no Microsoft Teams, tem hoje um aplicativo do Post-it. Você tem um aplicativo digital que você vai na parede, aí você tira a foto, puxa e joga, esse eu digitaliza. Porque senão, cara, é senão, ruim demais. 2030 talvez... Cara. Então, se o Post-it não pensar, não é que foi legal em 1980 e ainda é legal em 2020, se a galera não pensar no futuro, desaparece. Mas organismo de pensamento aqui. Mural, tá? Não é que eu gosto do mural, do miro. O que eu gosto é aquele que você postita a parede, tira a foto e ele transforma o post-it em um bloquinho no computador. Não é você fazer direto no computador. Eu quero conectar agora. Agora eu vou conectar com o nosso assunto preferido, ChatGPT. Mas eu vou falar, antes de voltar para o ChatGPT, que eu quero conectar com a sua criatividade, com a sua jornada nova, do primeiro, só para mostrar o antagonismo de utilização, que o Lílio falou, na mesma hora que ele falou que adorou, ele adora a parte digital, eu falei, nossa, para mim é ruim demais, porque ontem mesmo eu estava com uma empresa e a Samsung tem uma TV que você escreve nela, etc, eu doido para escrever, eu sou bem visual para tentar montar,
cara, não funciona, o negócio não é bom, não é nada contra a Samsung, é contra escrever na tela, na televisão, para tentar depois mandar, quando você, para mim, limita a criatividade. E aí eu quero conectar com a sua jornada nova, Du. Fala um pouco pra gente, como que é a sua jornada de criatividade, e eu quero conectar com o que você falou sobre a criação de sistemas. Eu achei muito interessante o que você falou das coisas, quase que o seu recado aqui, se eu pudesse resumir em 3 palavras, em poucas palavras, não aconteceu por acaso. Né? Assim, a 3M criou as condições para isso, criou o que a gente fala sobre oportunidade, mais habilidade, ela criou a oportunidade para que as pessoas que são talentos dela, com habilidade, possam executar e ter sucesso. Né? Então, e você citou várias dessas táticas, 15%, o encontro todo mundo, e por aí vai. Pô, sensacional, metas com registro de patente, etc. Sim. E quando a gente fala de criatividade, muita gente tem na cabeça que eu vou sentar, vou ter uma ideia maluca e vou revolucionar o mundo, né? E algumas ideias foram assim, algumas pessoas são geniais nessa linha, mas a grande maioria não. Como que você vê, existe um antagonismo? Como que foi a sua jornada? Conta um pouco da sua história, da sua transição desse sistema sistematizado, com ideias, inovação, para criatividade. Você foi de um extremo ao outro ou você está trazendo o melhor do seu pensamento de sistematização para a sua jornada criativa? Conta um pouco para a gente, depois eu quero falar um pouco como isso conecta com o ChatGPT e vai mudar. Deixa eu pegar meu post-it para eu anotar aqui, porque eu estou nessa transição, né, Du? Deixa eu garantir. É boa. Então, olha, eu tive uma carreira muito longa e apaixonante na 3M, né? Fiz 1000 funções, cuidei de muitos negócios, daí escolhi essa ideia da gente escolher a carreira, né? Eu acho uma bobagem quando a pessoa se vê, mas minha verdade, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo. De ser soldado da organização, soldada, sei lá, pô, me manda para tal lugar, porque assim, cara, não, eu sempre gostei de marketing, de marca, de entender as necessidades das pessoas, então por isso que eu fui trabalhar nessas áreas de marketing, produtos, aí depois eu quis fazer uma mudança de carreira, que para a organização nem era o caminho mais prestigioso, sabe? Mas para mim era a coisa mais fascinante, que era a parte institucional. Aquela de não só ver a venda diária, quanto entrou de pedido de post-it, de fita, de respirador hoje, que eu cuidei. Não, cara, eu quero fazer a transformação digital. Como é que a gente faz essa mudança de mentalidade, cultura das unidades de negócio que não vendem por e-commerce, nem vendem, né, nem mais... Lembra de olhar para o futuro? Se não olhar para o futuro, daqui 5 anos, 3 anos, 7 anos, está fora. Então, eu queria trabalhar isso, trabalhar a reputação da companhia, trabalhar com serviço, atendimento ao consumidor, a e-commerce. Então, fui fazendo essas últimos, 15 anos da minha carreira lá, metade da minha carreira foi numa área que eu escolhi. Só que depois de 30 anos, você fala, cara, putz, eu vou ficar mais 7 anos aqui, vou ficar com 40 anos de companhia, como vários colegas meus até fizeram. Já tinha uma certa inquietude, porque eu fiz carreiras paralelas, né, junto com a 3M. Nunca quis também ficar preso a só uma moldura, uma carapaça lá. Então, virei professor, fiz mais de 1000 palestras já na minha vida, desde 98, 99, sobre criatividade, inovação, sobre liderança. Então, fazia outras, né, escrevi livro, tenho meu segundo livro pronto para publicar. E essa visão interessante para tomar uma coragem e falar, o que eu gostaria de fazer agora na minha vida? Será que eu vou para uma outra empresa parecida, fazer a mesma coisa? É uma possibilidade, mas falei, cara, vou tentar uma coisa diferente. E eu conheci um movimento, que é esse movimento aí dessa Organização Mundial da Criatividade, que eu via, participava à distância, mas, cara, eu recebi o convite para entrar, ser sócio, ajudar a montar esse modelo de negócio, a evoluir, que muito rapidamente, ele nasceu organizando o festival mais colaborativo de criatividade do mundo, mudando aquela lógica de um festival para todo mundo sair de um lugar e ir para uma cidade, um ponto, um palco, e ter aquelas 1000 atrações gigantes, chama o Simon Sinek, o Adam Grant, chama, sei lá quem vocês querem aqui, a Luísa Trajano e tal. É legal, tudo isso maravilhoso, mas a lógica é outra. A lógica é assim, vamos fazer na cidade simultaneamente
na semana do dia 21 de abril, que é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, pela ONU, quem quiser ali, que a gente se conecta e a gente orquestra esses festivais simultâneos. Então, no Brasil, esse ano, tivemos 55 cidades que fizeram ao mesmo tempo, mas respeitando suas vocações, respeitando suas com lideranças do ecossistema local, falando para aquela comunidade. Eu acho lindo pelo propósito de chacoalhar as comunidades nos seus locais, com suas vocações, num espírito cheio de propósitos e cheio de colaboração, para fomentar a criatividade de tudo, hein? Você pode, aí dentro da criatividade, você pode ter o Rod falando de inteligência artificial, pode ter, mas pode ter alguém falando de ancestralidade, alguém pode falar de ter uma dança local lá do Bumba Meu Boi, sei lá, dependendo do lugar. É uma mistura, é tudo para alargar o que a gente precisa fazer do ponto de vista da criatividade. Alargar nossas horizontes, romper bolhas em que a gente sempre vive, expandir conhecimento, conectar com pessoas diferentes, conteúdos diferentes, causas e propósitos que nascem ali. Então isso é muito legal. Então a gente faz isso e promove capacitação em liderança criativa para essas pessoas que organizam esses festivais, entre outras coisas, né? Então foi legal, tem sido muito legal. Faz um trimestre que eu saí da 3M e estou apaixonado em... Toda semana é um aprendizado gigante. Eu conheço e conecto com dezenas de pessoas, semanalmente, assim, que fazem coisas muito diferentes. E eu, dentro de uma corporação, eu me achava até um cara antenado. Assim, porque saía, palestrava fora, escrevia, conhecia... Quando você sai e está nesse universo, não estou dizendo que é melhor, cara, mas eu vejo, assim, quanta coisa acontece no mundo que eu não tinha ideia. E que agora eu não tenho aquela energia sendo drenada, principalmente o que é muito legal, porque você faz muito valor dentro da organização, mas você começa a ver quanta gente está fazendo coisas diferentes, gerando valor. Estou achando fascinante, né? Bom, essa é a... Cara, Du, minha sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deu 12 post-its anotados aqui, que só no tempo que você falou. Tentei ao máximo, mas exatamente isso. E, Rod, meu último dia na DHL teve uma semana, 10 dias. Foi dia 3, o último dia na DHL. Em 10 dias, eu conversei com 7 empresas e 3 startups. Eu estava hoje numa startup que o cara acabou de lançar o sistema de geladeira dele de venda autônoma. Em 2 horas a gente já colocou 12 geladeiras para funcionar e metade delas, 6 delas, vai estar no Startup Weekend, que vai atender as pessoas com cadastro. E eu não imaginava a quantidade de gente que eu conheci em 3 horas. É a quantidade de gente que eu falei, mas daquele nível que você fala, cara, preciso da geladeira. Nosso podcast, né, Lílio? Isso aí a Globo não mostra. Essa a Globo não mostra. Falei, cara, e aí você conecta e é isso. Gente local, pensando localmente, com desafios locais, onde eu vi o cara falando assim, não, que eu preciso falar com a Red Bull, não sei o que lá, Red Bull, e outro falando da Red Bull. O outro cara pegou e falou, bichão, eu quero pôr minha geladeira, se vai ser Red Bull, Monster, cara, eu quero fazer, sabe, o cara focado ali em fazer o negócio, o sistema funcionando. Cara, criaram no fundo, eu fui ver, o cara criando no fundo do quintal. O computador dele tava montado em cima do tanque. E olha que doideira, Rod, que doideira. O cara pegou uma geladeira comum, montou uma biqueira de chopp, um freezer, né? Jogou o galão de chopp lá dentro, colocou uma inteligência, colocou robô, colocou IA, colocou IHM, telinha, QR Code, cadastro. Você chega na frente dela, compra no seu celular 300 ml de chopp, aperta um botãozinho, tira. O cara vai distribuir geladeira por aí. E aí ele paga só o aluguel. Você pode ter sua geladeira amanhã aí na sua casa. E aí você faz sua festa. No outro dia ele vai lá e busca completa, já com chopp, com tudo. E aí você falou, a capacidade de unir, né, as ideias. O que a geladeira do cara faz? Ele detecta se o meu produto tá acabando e bota mais? Além de detectar que tá acabando e o abastecimento e etc., você pode colocar num evento e ela é autônoma. Você quer vender chopp? Não precisa pôr nada, cara. Você só põe a geladeira. Quando ela estiver chegando num limite, ela troca o barril lá dentro. E aí, quando acabar o segundo, o cara vai lá e reabastece. E você compra, e você bateu, ela vai soltar para você aquela quantidade. Mas isso já existe aqui, ali, acolá.
Mas, cara, no interior, aonde a gente precisava, não tinha. O cara, pra ter uma geladeira, tem que alugar chopeira, colocar o gás. Cara, é um transtorno pra você alugar chopeira. E ele fez um negócio no fundo da casa dele lá, e já tá super. Mas é isso que o Du falou, cara. Como é que é quando você começa a sair das quatro paredes, igual no teatro, né? Como você derruba a quarta parede, que você vê a quantidade de possibilidade é gigantesca. Então, ouvir essa sua história aí, nesse movimento de criatividade é fantástico, né? E fazer essa conexão ali com o Rod, que estava falando que a criatividade, por exemplo, a 3M, eu fiquei tanto tempo nela porque ela tem várias questões de ambiente criativo e colaborativo, integridade, etc. Então não é antagônico, né? A ideia da criatividade não é absolutamente antagônica, né? Mas é esse estímulo ao aprendizado constante, a troca, colaboração, que acho que era o traço mais forte da cultura da 3M, e que é meu também, de colaborar, de aprender, de se abrir para o mundo, curiosidade pelas coisas. Aí, agora que você vai inovar, etc., em outros processos que você for avançar lá, você vai, obviamente, precisar de algum processo, vai ter alguma prioridade. Não acredito, cara, eu faço essas cruzadas para esses empreendedores de palco que começam a falar que esquece, não tem mais planejamento, visão de longo prazo, sabe? Cara, é claro que é diferente, é claro que é mais veloz, que o mundo é fluido e tal, mas não acredita nessas bullshitagens, assim. A ideia não serve para nada. Cara, ideia boa não é fácil de encontrar, não. Assim, ideia qualquer tem. Então, assim, dá valor para boas ideias, estimula a galera e tal. E assim vai, né? Pode tudo, só não pode de qualquer jeito. Inovação você pode tudo, só não pode de qualquer jeito. Não vale automatizar estupidez, nunca automatizar estupidez. E muito importante, neutralizar a complexidade. Porque tem nego que vende, nossa, que aqui agora. Meu amigo, chama o Paulinho ali, do programador ali, que ele mete 2 linhas de código ali e resolve. Mas, Rod, eu queria entrar, não sei se você tem mais alguma pergunta sobre isso, que eu queria entrar num tema que para mim Não, vai lá, manda. Eu queria entrar na questão do esporte do seu menino, cara. Porque quando ele falou tudo aquilo, Rod, dele músico, e eu sigo muito, eu vejo ele tocando piano em casa, né? Porque não é que ele toca qualquer instrumento, Rod, é piano que ele toca, tá? E eu vejo o Du tocando piano ali, eu vejo você com seu filho, e ele jogando lá a bocha paralímpica, né? Então, cara, como que é inovar nisso, né? Como que isso te ajuda, cara? Como é que estar envolvido no movimento tão bonito que é, eu fui entender o esporte, a regra do esporte, é super complicado, é um negócio, a galera medindo, eu vi o juiz ali, medindo o milímetro da bola, onde é que ela tá, e a treta ali, cara, como é que é isso, cara, esse esporte tão bonito que e viver isso, né, e ter o privilégio de ter essa oportunidade de viver isso, cara. Eu vou te dizer, meu filho fez 18 anos, né? Então até lá eu não tinha nenhuma conexão com pessoas com deficiência, né? Na minha família praticamente não tinha, obviamente na nossa escola não tinha, na faculdade também não teve, né? Reflexo da nossa sociedade, né, tão desigual como né, alunos pretos, pouquíssimo, não tinha na minha escola, também raríssimos na faculdade, uma pena. Horrível, né? Injusto e tudo mais. Mas aí quando meu filho nasceu, ele me arrastou e me jogou nesse universo na marra ali para aprender e a gente vai sentindo junto com ele, né, na pele ali essas questões difíceis de inclusão, né? Você vai andar no shopping, não tem ninguém de cadeira de rodas, aí todo mundo fica olhando, etc. e tal. Enfim, os desafios. Mas o que é legal, até quando a gente inclui essa história de ter uma visão criativa sobre o mundo. Pô, eu fazia coisa divertida. Eu saía andando lá no shopping, como se, sei lá, se tivesse um filme com meu filho, eu não ligava, não me sentia pressionado. Me achava divertido e saía dançando com ele ali pelo hall lá do shopping, assim, qualquer situação, né? A ideia de criatividade como solo, cara, a gente fazia tudo o que dava para fazer e quase o impossível, né? Então ia viajar para algum lugar, é inacessível, cara, subia aquela monte de escada, monte de degrau, dava um jeito, subia na força, tal, cara, levava, ele não deixava de fazer as coisas, né? Viagem para a escola, ele foi para as cavernas do Petar, ele foi para
praia ver o mangue, assim, alguém ajuda, um ajuda, carrega e vai. Então faz as coisas assim, quase tudo, assim, né? Isso é muito legal e a gente vai aprendendo. Eu do lado dele vou aprendendo. Até eu que falava assim, meu filho não vai conseguir. Fala, pô, tem uma visão capacitista minha, do próprio pai. Aí ele vai lá depois e aprende. Ele aprendeu a tocar piano, cara. Aprendeu a tocar piano, nunca imaginei, assim. E aí você aprende. E eu aprendo com ele, mas quando a gente vai, por exemplo, para a história do Comitê Paralímpico Brasileiro, aí você vai vendo outro, aí você convive com... Às vezes, nas competições tem lá 100 e tantas famílias, né? 600 jovens com suas famílias, com deficiências muito diferentes das do meu filho. Paralisia cerebral, não sei o quê, não tem mão. Cara, daí você vai, aprende mais um pouco. Eu sou muito fã dessa história da gente aprender com a vida real. Nesses últimos 5 anos, para mim, isso tem sido uma das maiores mensagens que eu gostaria, no meu negócio até, nessa escola de liderança que eu tô falando, cara, eu gostaria de poder fazer cada vez mais essa história, experiências reais, de prática. É muito legal ter a aula, seja virtual ou presencial, do MBA, do pós-doutorado, lá na sala de aula. Cara, mas assim, você passa lá 2 semanas no acampamento com esses 600 jovens. Cara, você aprende, se transforma e aprende a dar valor e ponderar de outras formas e aprende outras coisas, né? E aí veio essa história aí do esporte faz uns 2 anos. Meu filho começou a ver coisa da Olimpíada, né, da Paralimpíada e tal, aí olhou o esporte um dia e falou, pô, eu gostaria de ver esse negócio aqui, bote a Paralímpica. E tem lá em São Paulo no comitê. Daí eu levei o cara, foi maravilhoso, receptividade, porque lá é tudo, inclusive é tudo adaptado e todo mundo tem alguma coisa lá. Putz, então é o contrário do shopping ou da escola, que é só ele ou só mais 2. Lá todo mundo é normal, né? Lá é o normal, né? Cara, daí, pô, participar junto com ele, assim, porque todo pai e filho, imagino, uma cumplicidade total, mas assim, cara, daí jogar, tá na quadra, aquela tensão, não dormir de noite na véspera, aí vai lá, perde o primeiro jogo, quer o mundo acabar, e recupera, equilibra, aí vai pro segundo, ganha. Pô, ele já ganhou umas medalhas, o último campeonato brasileiro de jovens, até 21 anos, ele ficou em 3º lugar, cara, o 3º jovem do Brasil, naquela categoria. Cara, que alegria participar e ter isso na minha vida e poder estar com ele estimulando o potencial do guri, né? Parabéns pelo filho, parabéns pela história. Eu acho que isso, você minha cabeça foi... O Rod tá com um bebezinho, ebulição tá pequeno, ele tá 2 anos, 2 aninhos. Mas eu acho que você falou que seu filho tem 18 anos, né? Então, na verdade, a sua cabeça foi moldada. Você falou que você foi jogado nessa situação. Estou tentando lembrar algumas das palavras que você utilizou. Mas a grande verdade é que a situação também te colocou numa forma de enxergar as coisas diferente, né? E inovar. Você falou em aprender. A sua capacidade de aprendizado, como você se transformou também, como você aprendeu e aprende diariamente com seu filho. Mas isso moldou a sua cabeça para tá num mindset de eterno aprendizado, né? Que tudo é novidade. Você falou, há 2 anos, a gente entrou a história do esporte. Há 18 anos atrás foi uma novidade completa para você. São várias etapas. E isso, cara, é uma lição que eu acho que todo mundo que tá no mundo dos negócios, que tá trabalhando, precisa ter a cabeça de aprender, cara. Tá com a mentalidade de aprender sempre. E o seu cérebro fica cada vez mais jovem a partir do momento que você abre a cabeça para aprender. E é jogado em situações completamente adversas, como você falou. Essa foi uma situação completamente nova para você, nunca teve ninguém na sua família, você nunca experimentou. O Brasil vivendo uma sociedade extremamente desigual ou separada quando você cresceu. Hoje já está um pouco melhor, mas imagino que ainda seja bem assim. Só que a sua capacidade de aprendizado, de novo, voltando para isso como aprendizado para todo mundo aqui, como lição, é uma coisa que é marcante, porque a partir do momento que você é desafiado, você precisa entender, você não tem outra solução, você precisa se jogar naquele momento. E isso para mim é sem palavras, tipo, sensacional. Parabéns. É muito legal isso, cara. E
Eu sempre falo isso para ele toda vez que eu troco, que eu mando mensagem pro Du, eu comento alguma coisa disso, porque a capacidade que a gente começa a criar de aprender a desaprender, né? Você sai daquele mundo que você tá ali fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você começa a olhar, cara, como seria? E em um episódio eu falei isso, do minha mãe, há 2 anos atrás, teve um AVC, e aí ela veio morar, comigo e com a minha esposa, a gente tinha um café, fechou, a gente adaptou a casa para receber minha mãe, colocou ela, e aí dentro da minha casa ela teve um AVC de novo, teve outro, e na hora eu socorrendo ela, minutos depois ela teve outro dentro do carro comigo, e aí cadeira de roda, tudo paralisado, e eu tive muito essa experiência de eu sair com ela como cadeirante e eu não consegui fazer as coisas, eu ficava puto, cara, caramba, eu não consigo subir uma guia, não consigo, cara, calçada, poste e árvore. Eu falei, e onde que eu passo com a cadeira aqui, gente? Você enxerga a vida por outro ângulo. Então, para facilitar a inovação, imagina quantos produtos o Du já teve a ideia e falou assim, putz, cara, dá para fazer isso aqui. Porque as pessoas, o mainstream, não pensa nisso, entendeu? Não tem essa... Não pensa. O pior, sabe que eu uso isso como exemplo, às vezes, em aula, né? Tipo, porque, por exemplo, a fábrica que faz uma das cadeiras lá que meu filho usou, motorizada, os caras não têm essa visão de inovação, que é a visão real que é para ter, né? Uma empresa inovadora. Que acompanha algumas famílias, acompanha 10 famílias, a minha, mais 9 famílias, aí vê. Tá lá um monte de ideia, cara. Tem um monte de coisa para melhorar. Se a pessoa quiser sair do escritório e ir lá ver a vida real e vai descobrir. Né? Enfim, volta aí. O Gustavo Gaetano fala muito disso, comer a comida do cachorro, usa a cadeira, eu usei, cara. Eu sentei na cadeira da minha mãe e falei, eu vou andar com essa cadeira aqui, eu quero ver se eu consigo. A minha calçada não dava. Hoje, a minha calçada da minha casa, qualquer cadeirante anda, porque eu mudei, eu desci, eu quebrei. Mas a minha calçada não dava. Se você tentasse descer, você capotava, porque inclinar assim, você ia cair de cara. Era impossível um cadeirante descer minha calçada. Mas é fascinante o poder de aprender que a gente tem, né? É fascinante o quanto o nosso cérebro é elástico, ele aprende, ele se molda, né? E a capacidade que a gente aquela tem. Famosa frase lá do Steve Jobs, que foi paraninfo de uma turma, que a gente gosta de repetir às vezes lá, que ele fala, cara, eu fiz negócio de caligrafia, mas não sabia, mas de volta, olhando na retrospectiva, você conecta os pontos. Então, você até perguntou, Roger, eu não consigo necessariamente conectar os pontos, mas eu sempre defendi isso. Toda vez que eu ia me apresentar nas palestras lá que eu faço, até hoje eu faço, eu não queria me limitar assim, esse é o cara da 3M. Eu falo, cara, orgulhoso que eu sou o cara da 3M, sou o maior cara lá que já teve embaixador, mas eu sou músico, eu sou pai do Gabriel, eu sou professor, eu sou corredor de fim de semana, eu sou um monte de coisa. Porque cada coisa que eu faço, ela não é hobby, inclusive, tipo, tocar piano não é hobby. Cada atividade é importante pra caramba e cada uma delas te transforma, aumenta a sua autoestima, te deixa mais feliz, se conecta com outras pessoas, te expõe em outras situações. Então, esse mundo da inclusão, são 1000 coisas que eu participei e aprendi. Você tem, obviamente, tá disposto a ser resiliente e meio que aprender com as coisas. Não é fácil, não é simples, não é que eu sempre sou, né, incrível ali de juntar tudo e de não ficar triste. Mas eu sempre, desde adolescente, eu gosto de... Cara, deu um problema aqui, como é que eu saio disso aqui, como é que eu faço? Deixa eu experimentar e aprender uma coisa sobre isso. Na maioria das vezes. É bom, isso ajuda demais a gente ser inovador, a gente ser criativo, curioso e fazer bons impactos por aí, né? Eu tô vivendo uma experiência agora que eu achei muito bacana, que eu não tinha imaginado eu viver. Não preciso entrar nos detalhes, mas é você estudar a Bíblia pedaço a pedaço. O que está escrito, o porquê está escrito, como está escrito, qual que é o link do que Mateus está falando com que o Novo Testamento, com o Antigo Testamento. Cara, e um amigo meu que tá me ajudando com isso, cara, é transformador quando você lê para interpretar e o que está escrito, algo que você já leu, você fala, nossa, eu perdi isso, eu não sabia que foi isso que aconteceu, e você começa a olhar e fala, cara, e é isso, né? É um negócio simples, cara. A Bíblia faz quanto tempo que ela foi escrita? Pouquinho tempo, né? Que ela existe. E você lê com o olhar não só da religiosidade, né? Do religioso, mas do estudo, do entendimento, do que aconteceu, de como aconteceu. Independente da religião de cada um. Você lê e você interpretar. E eu acho que resume tudo que a gente falou aqui, né?
É a gente olhar para a transformação, olhar para as pessoas com um olhar. Você sabe que a O coisa Rod que faz mais... muito isso com a gente, Du, aqui. O Rod puxa a gente. Quando a gente começa ali, tá? Ele, não, peraí. Na brincadeira ele fala, né? Não, eu quero ver treta, eu quero ver. Mas não é o contraponto, né? Galera, o Rod estimula muita gente a ter um contraponto do que a gente está pensando. Sabe a coisa mais gostosa lá que tem? Eu escutei outro dia lá, tem um podcast. Eu tenho um amigo alguns, né? A gente tem que ter amigos que jogam coisas fora da nossa bolha. Então, um deles me joga uns conteúdos que eu não teria contato. E eles sempre me chocam a cabeça. Então, eu escutei lá o tal do Ralph Waldo Emerson, né? Que é um cara famoso aí nos Estados Unidos, um americano aí, o Rod. Obviamente, lá do 1800 e muito para mim. E ele escrevia coisas dessas. A gente não ser conformista e a gente não ser coerente em algum momento. Eu adoro coerência, sim. E acho que faz sentido. Mas em algum momento de ter uma releitura e ter aquele... Putz, espera lá. Aquilo que eu pensava ontem, mas eu tenho que mudar meu jeito de pensar. Eu acho maravilhoso hoje, toda vez que eu encontro alguém ou passo por uma situação que me faz pensar diferente, porra, me sinto vivo, me sinto mais feliz, cara. A gente tem que, toda semana, todo mês, encontrar coisas que fazem a gente repensar ou pensar diferente. Por exemplo, a Bíblia, ou o livro que você leu já umas 3 vezes, ou o filme que você viu. Cara, você fala, putz, agora eu acordei um pouco mais. É legal. Essa semana eu terminei aqui, ó. Tô na última página, na última sessão. Tá vendo aqui, Lílio? Elon Musk, para quem tá ouvindo, biografia do homem. Só no tá aqui, ó. Só falta ler agora. Eu tenho Mas é sair da zona de conforto. E a gente falou sobre livros aqui há 2 episódios atrás. E um aprendizado desse livro aqui é que para esse cara não existe zona de conforto. Para esse cara existe, e no caso dele até extremamente exagerado na minha opinião, mas é em cima da dor que o cara cresce. O exemplo claro é assim, o cara, quando ele estava desfrutando o melhor momento da vida dele, em termos de sucesso empresarial, SpaceX, Tesla, uma das empresas mais valiosas do mundo, acima de 1 trilhão, o homem mais rico do mundo, 300 bilhões de dólares em fortuna, etc. O cara foi lá e foi caçar pelo em ovo, foi lá e comprou o Twitter, só para ter um pouco mais de dor de cabeça, porque o cara não consegue dormir em paz, né? Foi lá e comprou um maré, só para ter dor de cabeça, comprou um maré. Exatamente. Tá chegando aquela hora, Lílio, você vai fazer a chamada? Cara, chegamos na hora. Eu queria falar só. Agora eu tô todo agora. Queria só falar uma frase de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Cara, Santo Agostinho, cara. Mas meus amigos também. Vamos lá. Meus amigos, não esquece daquele like, Rod. Não esquece de marcar lá, colocar no sininho para lembrar você. Du, já passou mais de 1 hora aqui a gente nesse papo super bacana. Que orgulho estar com vocês aqui, super feliz. Mais uma vez, Rod, obrigado. Sei a correria que você tá aí, meu amigo. Não é fácil essa sua vida de empreendedor multinacional aí, que esse cara, cada hora... O multinacional dele não é que ele trabalha numa multinacional, é porque ele é um cara multinacional, né? Cada hora ele tá numa multifacetado. Du, prazerão, sua história é sensacional. Uma lição para todo mundo. Uma das coisas que você falou aí que mais me tá ficando comigo agora nos últimos... Já estava muito com esse pensamento, mas acho que você trouxe para mim, o melhor exemplo que eu vi nos últimos meses sobre isso é ser esse cara multifacetado, ser esse multi-skill. Eu sempre fui o oposto, o cara da empresa e assim, all-in, etc. E eu tenho buscado outras formas. Estou fazendo um advisory agora, estou fazendo uma mentoria com o pessoal da Fundação Estudar, estou em outras, estou fazendo investimento, estou em outras áreas, e esporte, voltei forte, porque é isso, eu quero ser um pai melhor. Eu acho que a sua história é um exemplo. Você se apresentou não como o cara da 3E, mas como... Cara, você falou que você é pai de atleta, músico, você falou de banda que você tem. Achei uma história sensacional. Parabéns. Foi um prazerão te conhecer sua história. E pode ter certeza que agora você tem não só um seguidor nas redes sociais, mas como um fã também. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo papo tão animado e
E eu acho essas oportunidades fantásticas, Aldir. Não te conhecia, aquela história. Toda semana eu tô conhecendo. Você já entrou para a lista dessa semana. Pô, um cara legal aí, global, fazendo a diferença e se transformando e transformando o mundo. O Lílio já parceiro aqui de alguns carnavais e eu quero estar mais perto e ver você aí se transformar e conquistar um monte de coisa. E Obrigado, quero meus estar perto de amigos. você. Valeu, tamo Valeu, junto. Um pessoal. Um abraço, cara. abraço. Até mais. Valeu.